500 km de autonomia, 40% menos de custo, maior segurança contra incêndios, milhares de recargas sem perder performance. Isto é a nova bateria de sódio da KTL e já está certificada para chegar ao mercado em 2026. Mas há um problema. E não é a química, não é o sódio, não é a BYD. O problema chama-se estradas não asfaltadas. E é aqui que a conversa se torna séria para Angola e para a África. Vamos aos factos. A KTL, maior fabricante de baterias do mundo, anunciou baterias de íons de sódio com 175 Wh por quilograma de densidade energética. Números bonitos? O que interessa é isto: autonomia real de 500 km. Dá para sair de Cacoaco ao Sumbe e ainda sobra para voltar. O sódio é barato, abundante e não precisa de lítio importado da China ou da Austrália. Resultado: custo de produção é 40% mais baixo. E mais, estas baterias aguentam 10.000 ciclos de recarga. Anos de uso diário. São mais estáveis, menos risco de incêndio e ainda funcionam melhor no frio. Sim, no frio. Os donos dos carros da BYD continuam fiéis. Por quê? Porque a Blade Battery da BYD é considerada a bateria mais segura do planeta. Resistente a perfurações, a sobreaquecimento, a danos físicos. E na prática, ninguém precisa carregar em 6 minutos se a autonomia chega para o dia inteiro. A BYD aposta na confiança. A KTL aposta na técnica. Nós, consumidores, ganhamos com as duas. Agora, vamos ao cerne da questão. De que serve uma bateria de 500 km se o carro está sempre a sofrer? Carros elétricos são pesados. As baterias pesam centenas de quilogramas. Um piso não asfaltado, cheio de buracos ou de terra batida, significa pneus a gastar-se mais rápido, suspensão a bater, chassis a torcer. E há mais. Os motores elétricos foram desenhados para superfícies planas e lisas. Em estrada não asfaltada, o consumo energético sobe até 30%. Uma autonomia de 500 km pode cair para 350 ou menos. A culpa não é da bateria, é do piso. A boa notícia: em Luanda temos visto cada vez mais asfaltagem. Novas estradas, reabilitação de artérias, rotundas. Isso é essencial. Mas a má notícia: no resto do país e em muitos países africanos, as estradas não asfaltadas ainda são a regra, não a exceção. E enquanto isso não mudar, os carros elétricos vão ter uma vida curta e cara. E já que falamos de infraestrutura, não chega o asfalto. Precisamos de 3 coisas que são quase invisíveis em Angola. Primeiro, fábricas ou linhas de montagem de baterias. A CATL e a BYD têm fábricas na China, na Europa, na América do Sul. Por que não uma fábrica num dos países da SADC? O sódio é barato. Podíamos montar células localmente e criar empregos. Segundo, postos de troca de baterias, não apenas carregamento lento. A NIO, um fabricante de automóveis chinês, já faz isto. Faz trocas em 3 minutos. Para táxis, autocarros e frotas de carrinha que fazem entrega, é uma medida inovadora. Terceiro, feiras internacionais de mobilidade elétrica em Luanda. Precisamos de eventos que tragam investidores, mostrem soluções e formem técnicos locais. A Zâmbia já organiza esses eventos. O Quênia também. E nós? Antes de dizermos o nosso habitual bem-aja, quero que pense assim. Temos visto asfaltagem em Luanda. Sim, é verdade. Mas isso é apenas o início. A pergunta não é se os carros elétricos vão chegar. Eles já estão a chegar. Será que as nossas estradas não asfaltadas vão destruí-los antes deles mudarem a nossa vida? Porque ter uma bateria de 500 km com custo de 40% mais baixo é uma oportunidade histórica para a África. Mas essa oportunidade pode cair e morrer num buraco. Ou seja, o asfalto não é um luxo, é uma condição básica para a mobilidade elétrica. Pensemos nisso e façamos alguma coisa. A CATL e a BYD disputam quem tem a melhor bateria. Nós, em África, devíamos disputar quem tem a melhor estrada, a rede de carregamento mais inteligente e a indústria local mais bem preparada. Isso sim é vencer no mundo real. O futuro dos elétricos não se decide só nos laboratórios, decide-se no asfalto.
e também na sua ausência. Bem-aja.